RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Eu estarei numa ótima tarde, em ótima companhia. O dia de hoje, meio cinzento, veio sob medida para o Arquitetura e Design hoje, sobretudo tem fora e dentro de casa. E hoje nós vamos ficar dentro de casa, pelo menos na questão de usufruir este produto que todo mundo gosta, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no mundo, que é o vinho. Nós estamos aqui já com o João Xté, que está aqui ao meu lado, ele é enólogo, a Flora Detânico, que é arquiteta, e o João, que é Gostiza. Estamos com os três aqui, são especialistas no assunto, e nós vamos enrolar esse assunto neste programa de hoje, que está com essa carinha de inverno ainda, que bom, né? Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto e de apresentar os meus convidados queridos, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que eu fiz lá na Mostra Elite Design, porque o Paulo Zopas esteve aqui no programa e ele prometeu que ele ia fazer uma horta e agregar a sua bancada gourmet, que tem tudo a ver com o assunto aqui, né? E ia me mostrar. Eu fui lá na Mostra Elite Design e realmente ele fez a hortinha. Vamos ver o que ele colocou na bancada? Estamos no ambiente Home Code do Rodrigo Braga e do Paulo Zopas. Olha que linda, Arminda Lopes. Não era mentira, mentindo. Né? Conta pra gente o que tem nessa hortinha aqui. Nessa hortinha nós temos pimenta, pimenta de dois tons de pimenta, e nós temos o alecrim. O alecrim é a melhor coisa que tem que ter para dentro de casa, porque além de ele ser um tempero maravilhoso, ele é de um cheiro espetacular. Ele tira qualquer mal-olhado de dentro de casa. Maravilha essa dica, muito obrigada. Gina. Muito bem, a gente está vendo a dica para tirar mal-olhado e para melhorar o humor, enfim, né, para entrar num clima. A dica é vinho, não é, gente? Sem dúvida. Com certeza. Sem sombra de dúvida. E me diz uma coisa, tu és enólogo. Exatamente. E tu és também sommelier. Conta pra gente o que é um enólogo, o que é um sommelier. Vamos explicar para o telespectador o que nós vamos apresentar aqui. Quem são as pessoas que estão conosco nesta tarde cinzenta? Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos. Existe uma diferença básica, que a gente até costuma brincar bastante entre a diferença do enólogo e a diferença do sommelier. O enólogo, então, é o cara que produz o vinho, é quem está, vamos dizer assim, no início da cadeia, na elaboração dos vinhos. E o sommelier é quem faz a harmonização, quem faz a combinação entre a comida e o vinho, né? Faz essa junção das duas, faz a ligação entre os dois elos. Precisamos de todos aqui. Exatamente. No fim, o enólogo, ele acaba tendo também muito trabalho em cima da área de sommelier, né? Porque mesmo no momento da produção do vinho, tu acaba pensando exatamente que estilo de vinho se quer produzir, qual a ideia, como que vai ser a acidez dele, como vai ser a estrutura, e isso obviamente que acaba tendo uma relação muito direta com o sommelier, que vai depois fazer ligação com a comida e com o prato que vai ser harmonizado. Então, essa é um pouco da diferença entre os dois. E Flora, tu que fazes muitas, né, é de uma empresa que faz adegas, a Lacava, tem alguma diferença o tipo de vinho para o tipo de armazenamento, por uma questão de temperatura, de uso? As suas adegas, elas são segmentadas? Quando a pessoa um cliente vai comprar uma adega, ou tu vai projetar, tu já tem que saber o tipo de vinho. O tipo de vinho, é como se fosse um closet, a gavetinha de uma coisa, né? O espaço destinado para cada tipo. Da outra, para cada tipo. E a questão
questão de temperatura é interessante, porque tem a temperatura de guarda dos vinhos, até o João pode me ajudar um pouco nisso, e a temperatura de consumo, de serviço do vinho. E elas diferem um pouco. Sim. Então, para guarda, o vinho pode ficar numa temperatura mais semelhante, mesmo as variedades de vinho podem se manter numa temperatura parecida, ali em torno de 15, 14 graus. Certo. Mas para o consumo, para o serviço, aí sim vai ter uma nuance maior de diferenciação para cada tipo de vinho, Certo. uma temperatura diferente. Pois é, e tu és arquiteta. Isso. E como é que tu foste derivar para essa área aí que... Enlaçada pelo vinho. Pois é, e a questão da formação mesmo, né, de entender do assunto, tu tivesse que passar por algum curso, como é que foi? Verdade, essa abertura do programa é meio pra gente entender, né, quem são as pessoas que vão conversar com a gente depois. Para mim é algo muito familiar. E realmente é de muito tempo, já desde o meu bisavô, que trabalhava com engarrafamento de vinhos há muito tempo. Então a família vem curtindo muito a tradição do vinho. Não tive nenhuma formação técnica a respeito do assunto. E a formação vem muito mais dentro do campo do design e da arquitetura, no sentido de armazenar bem os vinhos, né, e cuidar Sim. bem de todos eles. Mas realmente a formação técnica de enologia eu ainda não tive. Só pequenos cursos de degustação, mas não uma formação mais ampla ainda não. Claro. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo para aprender. E o Júlio está mais na área de produção, né? Júlio, tu pode explicar? Posso sim. Isso. Da onde vens, para onde vais? Pois bem, eu sou gaúcho, né? Nasci no Rio Grande do Sul. Hoje eu sou o diretor comercial da Routier e da Ricarré. É uma vinícola pequena de Rosário do Sul. Nós temos 6 hectares de uvas plantadas. Então, basicamente, eu estou representando os produtores nacionais de vinho, né, no programa. Muito bom. A gente gosta de valorizar nossas coisas aqui na RDC TV. É uma TV que nasceu para nos colocar no ar, todos nós. E a gente está falando de harmonização, de temperatura, de controle, de qualidade dos vinhos, e isso linka muito bem com a nossa indústria, porque mais ou menos há uns 20 anos que a indústria nacional do vinho, ela teve uma virada muito grande, que foi com o advento de tanques em inox, controles de temperatura mais focados na produção. Então, tudo que é relacionado à temperatura está relacionado com o vinho, né? Qualidade da uva nos parreirais, sendo colhida e bem processada. Então, toda essa cadeia, tudo que a gente está conversando aqui no nosso programa faz bastante sentido. Então, desde o início dela até o consumo final, temperatura é um item muito importante de consumo. É o conforto térmico do vinho, né? Exato. É o quarto Mal de dormir. comparando, né? Exato. O quarto de dormir. O quarto de dormir, para descansar, ficar bem ali. Muito bem. O João depois vai me explicar melhor um pouco a sua atuação, né? Que tu tá na ponta também, né? De oferecer vinho para as pessoas e saber como colocar, como usar, como na hora de beber, na hora de montar mesa, de montar um espaço sobre esse assunto. A gente vai agora ao intervalo comercial e na volta a gente vai aprofundar um pouco mais essas questões todas para vocês entenderem, né, da onde vem nosso vinho que a gente bebe, o vinho gaúcho, para entender como é que são as condições ideais de consumo. A gente tem taças diferentes, tem um decanter, a gente tem um espumante também e a Flora na questão da armazenagem. A gente vai começar no próximo bloco com o João Xisté, que é da Gran Cru, que vai nos dar essas dicas todas para a gente entender como fazer o melhor uso e tirar o melhor proveito, sabor, né? Entender todas as nuances daquele vinho que a gente está consumindo. A gente vai ao intervalo e volta já já. Fica aí. E você sabe, está aberta em Porto Alegre a Mostra Elite Design. E a gente está dando para você ingressos para ir à mostra. Olha que delícia! Eu tenho hoje mais 2 pares de ingressos para dar para você, para as primeiras mensagens que entrarem pelo Facebook dizendo eu quero, eu vou, pelo amor de Deus. Manda mensagem para a gente, vai aparecer a mensagem na tela e aí está aparecendo ali no nosso Facebook e aí vocês vão ganhar. A gente está fazendo isso diariamente, não sei até quando vai, aproveita, hein? Fica ligado. E falando de Mostra Elite Design, falando de vinho, as duas coisas têm tudo a ver. Por que Flora Detânico?
A Maria Clara Miranda, arquiteta, fez um trabalho junto com a Lacava num dos ambientes chamado Clube do Vinho. E ficou lindíssimo. Então, aproveitar a visita, quem ganhar os ingressos e conhecer o espaço do Clube do Vinho. O Clube do Vinho tem degustação lá ou é só para ver? Em alguns eventos, sim. Não é todo dia. Em dias especiais, sem degustação. Sugiro ir num dia de evento, vamos ver a agenda de eventos lá, né? Mas a gente vai conversar agora com o João Xisté, que no intervalo estava tentando entender da onde é esse sobrenome. Ele diz que é italiano, mas a pronúncia é meio francesa. A família aqui é de Passo Fundo. Guaporé, origem um pouco mais antiga ali. Mas lá na Itália... As coisas se misturam bastante. Enfim, então tudo a ver com vinho, um pouco francês, um pouco italiano. Tá tudo certo, né? Então, eu queria que tu falasse pra gente, a gente tem inclusive imagens, tem fotos para mostrar, a respeito da questão da degustação, da harmonização, quando o vinho chega no momento de uso, como é que a gente deve tratar esse ser? Então, aí que está uma questão bem interessante. Assim, hoje eu acho que o nosso papel, isso falando assim, como enólogo aí, já de 10 anos mais ou menos de formado, mas muito pouco na produção e muito mais em contato diariamente com os clientes, muito mais no contato diário com o comercial, com o consumidor de vinhos. A gente procura entender, e aí eu falo através da Gran Cru, da importadora de vinhos, o que hoje o cliente busca nos vinhos, o que a gente precisa entregar para ele e precisa ensinar para ele. Né? Acho que ele busca o vinho. Em primeiro lugar. E aí quer entender como é que escolhe. Porque é uma loucura. Exatamente. Né? Eu fui lá no evento, acho que foi o evento de abertura, e tinha degustação, e eu comecei a falar, e agora? Mas eu gostei desse, mas eu gostei daquele, mas como é que eu bebo esse? Bom, enfim, eu saí de lá pensando, preciso fazer um curso, alguma coisa, porque não consegui me entender. A gente está enfrentando uma situação bem bacana no Brasil, que é o seguinte: hoje nós somos um dos maiores potenciais consumidores de vinho no mundo, né, junto com outros países emergentes nessa área, como China, por exemplo. E só que a gente é ainda um berço que falta ainda muito conhecimento sobre o vinho. Informação. Exato. Né? E aí a gente tem um desafio que é o seguinte: a gente precisa fazer com que as pessoas consumam mais vinho, bebam mais vinho, obviamente, até pela questão salutar, que é a bebida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desmistificar isso um pouco. Hoje, eu acho que existe ainda uma ideia muito forte, assim, de que eu gosto de vinho, mas aí eu tenho que ter um monte de taça, eu tenho que beber o vinho na temperatura exata ali. Obviamente que isso ajuda. Tem até a expressão, o eno chato. Exatamente. Né? A gente precisa sem querer ofender a pessoa que está queridamente me dando entrevista. Imagina, de forma alguma. Mas realmente, esse é um mal que eu acho que acabou vindo junto. E a gente procura sair um pouco dessa linha. Obviamente que é legal a gente passar esses conceitos da temperatura, de como que é melhor apreciar do vinho, mas eu acho que existe uma regra muito básica no vinho, que é não haver regras. Assim. A gente precisa... Ai, que bom. Adorei. Repita, por favor. Adorei. A única regra do vinho, para mim, pelo menos, é que não existem regras. Ai, que maravilha. Não, e sem querer te interromper, já interrompendo, e tu falavas que a gente é um potencial consumidor de vinho, né, muito importante, porque o Brasil tem várias regiões, como todo mundo sabe, mas tem o vinho mais suave, mais branco, tem o espumante, tem, né, o rosé, os rosés, mas são tendência, moda, vira uma coisa meio fashion, aí depois você pode explicar se isso é uma bobagem ou não é. Então, e dá para realmente consumir em qualquer temperatura, se está quente, para mim vinho combina no verão, na primavera, outono, inverno. Não tem essa coisa, no verão não tomo vinho. Não. Adapta o vinho, toma um mais leve, né? Existe essa ideia, vamos dizer assim, de vinho, principalmente no Brasil, que é um país novo com relação à cultura do vinho, de que o vinho se toma a partir do inverno, e aí em momentos de celebração, aniversário, um Réveillon, Natal, vai tomar um espumante, uma formatura, um casamento. E na verdade não, se a gente for pegar países que tem uma cultura um pouco mais antiga, a gente vê que o vinho ele está dentro da rotina, dentro do dia a dia das pessoas. Da rotina diária até. Exatamente. Então é isso que a gente tenta trazer um pouco
E, obviamente, que a gente quer dar o maior número de informações para as pessoas, para que elas tenham um conhecimento maior, sem que isso sirva como uma pedra no sapato, que isso atrapalhe o consumo de vinhos. Com certeza. E vamos beber e não dirigir depois, né? Mesmo Por seja favor, um pouquinho, por favor. Né? Vamos comportar. Tem aplicativo, tem carona, etc. Mas a gente tem umas fotos que tu mandaste também. Vamos dar uma olhada? Estou curiosa para saber. Então, essa é a nossa loja nova, dá pra gente dizer, aqui de Porto Alegre, né? Antigamente nós estávamos ali na Quintino e aí, até fazendo mesmo uma leitura do que o consumidor de vinhos busca hoje, a gente iniciou esse projeto novo, que é de trazer um pouco mais de experiência para o cliente. Deixar de ser uma simples loja de vinhos para a pessoa simplesmente chegar lá e comprar uma garrafa e sair, mas trazer um pouco mais de experiência para que a pessoa entendesse, pô, mas que legal. Faz todo sentido, né? Esse é um ambiente que eu posso comprar meu vinho, mas tem um restaurante também, que é uma parceria muito legal que a gente tem com o Carlos Christensen, que é o Um Bar e Cozinha. Isso. É uma delícia. Chefe eleito melhor, né, pelo guia. E tem coisinhas para comprar, se a pessoa esqueceu o presente de aniversário. E a loja está bem aberta, né, João? Tem uma luminosidade, tem uma modernidade, né? Não é um ambiente escuro, fechado, exatamente, né? A gente tinha uma ideia... da entrada, né? Ela não intimida, né? Não é um ambiente escuro. Não, ele convida. Né? É uma grande vitrine, né? Eu acho que até aproveitando a Flora aqui, quando a gente fala de adega, no sentido clássico da palavra, a gente imagina aquela coisa de porão, teia de aranha, aquela coisa mais antiga. E não, a gente quer dar pro vinho uma cara mais jovem e mostrar que não precisa, que ele pode ser um ambiente mais claro, obviamente que ele tem que ter todo um cuidado com a refrigeração, tem que estar numa temperatura adequada para o melhor consumo dele. Mais do que a iluminação é a refrigeração. Exatamente. Claro, já vai colocar um spot em cima dele. Exato, né? Hoje a gente tem, acho que a Flora pode falar melhor que eu até, mas hoje a gente tem várias possibilidades, a gente vai falar depois com a Flora para evitar alguns erros tradicionais que a gente tinha antes na conservação. Eu acho que ali pensando um pouco na Gran Cru, nesse projeto que a gente concebeu ali, a gente está tentando desmistificar para o cliente e apresentar todas as possibilidades. Então, diferentes modelos de taça que o cliente pode comprar, né, para entender, pô, mas eu quero tomar um vinho um pouco mais encorpado. Qual que é a melhor taça para eu aproveitar ele melhor? Não que eu não possa tomar um vinho encorpado num copo de vidro. Pode, não tem problema nenhum. A gente fica feliz, inclusive. Mas como que daqui a pouco ele pode ser melhor valorizado? Curtir melhor, né? Porque exatamente. Todo mundo está querendo ter um pouco mais de prazer, curtir os seus momentos de lazer, de folga, de companhia da família, dos amigos, namorados, maridos, enfim. Então, acho que o que se puder transformar o momento numa mais agradável, melhor, né? Com certeza, sem dúvida. E a gente tá vendo o espaço ali e interessante, tem uma cor meio de carne, assim, nas paredes, tem até uma obra da Magna Sperbi, né? Exato. Entrelaçados Arte. Daqui a pouco ela vem aqui no programa nos contar sobre o seu trabalho. Esse é um trabalho bem bacana que a gente fez, isso em parceria com, uma parceria da Gran Cru com Um Bar e Cozinha, que é de buscar artistas locais para expor lá dentro. A gente acha que, ok, eu posso botar uma foto de um vinhedo, de um parreiral, é bonito, é legal, é bacana. É óbvio, né, assim. Exato, né? Mas assim, ali a gente tem uma circulação muito grande de pessoas, a gente está, acho que uma média aí de mais ou menos por noite, em torno de 100, 120 pessoas que circulam no happy hour, que circulam na loja, comprando vinhos, no almoço. E é um local bacana para expor, daqui a pouco, um artista que quer ter o seu trabalho divulgado, né? Vamos resolver isso. Com certeza. E falando a questão de expor, né? Depois a gente vai falar com o Júlio. As garrafas com rótulos de arte, a gente está falando de arte, né? Fazem toda a diferença, né? Eu fiquei fascinada, eu conheci esse trabalho na época que foi lançado, eu fiquei... e eu conheço o artista o Júlio podia representá-lo, que não precisava vir aqui. Depois a gente pode contar mais sobre isso, tem até a embalagem em que ele vem e tudo, muito bacana. A questão de aproximar a arte, né, do consumo de vinho, desses momentos, transformar realmente numa experiência. Mas a gente tem aqui, não é à toa,
cálices, taças e tem um decanter, é isso? Exatamente. Como é que a gente pode explicar para as pessoas uma regrinha básica para quem quiser seguir regras? Quem não quiser, tu acha que compra a taça maior e fica feliz? Exato. O que acontece? Assim, a gente tem alguns princípios básicos, vamos dizer, no momento do consumo do vinho, que é o que se destaca mais, por exemplo, num espumante? É o frescor, é a perlagem dele, são as bolinhas, como a gente chama ali. As bolinhas se chamam perlagens. Chamam-se perlagens, exatamente. Viu? Aprenda com a gente. Por isso a questão do formato dessa taça, que é uma taça mais tradicional Esse seria aqui um kit básico, vamos dizer assim. Seria um kit básico um pouquinho avançado já. Mas, então, assim, a taça para espumante, que é o elementar, eu acho, ali para melhor apreciação do produto, porque aí se consegue ver ali as perlagens, se consegue ver a limpidez do produto, tá? Depois uma taça um pouquinho maior, que seria a taça para vinho branco, porque no caso do vinho branco, o que se busca normalmente? É frescor, que seja um vinho leve, que seja um vinho agradável, tá? Então, o porquê de usar uma taça um pouco menor e não usar uma taça maior? Exatamente pela superfície. Por favor, me conta. Exatamente pela superfície de contato. Tá? Num vinho branco, como a ideia é que ele se mantenha fresco numa temperatura mais baixa, normalmente um vinho branco a gente vai servir ele em torno de 8 graus, 6 graus. Isso varia muito. Isso varia muito, inclusive, de país para país, porque nós, aqui no Brasil, a gente tem o costume de consumir as bebidas mais geladas. Muito bem. Se a pessoa não tiver ainda o prazer de ter uma adega e tiver que colocar o seu vinho na geladeira, a temperatura média de uma geladeira seria 4 graus. Em torno de 4 graus. Coloca mais embaixo. Coloca e tá ali, tudo certo. deixa ali, sem problema. Deixa quanto tempo, assim, até consumir? Olha, normalmente a gente recomenda ali em torno de 1 hora, mais ou menos, na geladeira. 1 hora para dar uma geladinha no vinho branco. Até mesmo se quiser colocar no congelador, não precisa, assim, como medida de urgência. Emergência, como medida de urgência não tem problema. Precisa de um vinho branco, põe no congelador rapidinho e exatamente, que é o que eu digo. Assim, a ideia é desmistificar. Obviamente que ele é melhor consumido a temperaturas mais baixas, então a gente recomenda que, qual que seria a melhor forma de refrigerar ele? Colocar num balde com gelo, né, um pouco de água, gelo até cobrir o gargalo, mais ou menos, até aqui. E ali, em questão aí de 20 minutos, meia hora no máximo, ele já vai estar numa temperatura ideal. E já fica bonito, fica ali na mesa, naquela taça do lado. Sem dúvida. Né? Então, bom, aí chegamos no branco, isso, né? Exatamente. A ideia é uma taça um pouquinho menor para que o vinho não esquente, né, nessa taça. Então, o que acontece? O vinho branco, ele tem aromas muito refrescantes. Na medida que a temperatura vai subindo, então, quando se coloca um vinho na taça com, sei lá, 6, 7 graus, logo depois a temperatura já vai subindo em razão do ambiente, em razão da temperatura da própria taça. Tá? Então, a temperatura vai subindo e vai se perdendo aqueles aromas mais refrescantes, né? Certo. Então, por isso, uma taça um pouquinho menor. Depois a gente passa para uma taça um pouquinho maior, que é o que a gente chama de taça Bordeaux, que aí ela já tem um bojo mais... Pode mostrar que é esta aqui. Essa daqui, né, a maiorzinha com o pé mais alto. Sim. Que aí, qual que é a ideia dela? O que acontece? Vinhos tintos, em geral, eles precisam de oxigênio para liberar os aromas. Tá? Dependendo do vinho tinto, ele passa por um processo de produção mais longo, fica mais tempo na barrica, às vezes fica muito tempo em garrafa. Então, uma taça dessas que tenha um bojo maior, que tenha uma área de superfície, uma área onde o vinho possa respirar, possa entrar em contato com o oxigênio, é o ideal para os vinhos tintos. E aquela coisa de pegar a taça e dar uma giradinha? É bacana, é bacana. Qual que é charme ou tem uma questão funcional? Ficou conhecido como um charme. Eu entendo do assunto. Eu acho que é... Aí, gente... Eu acho que junto com o minguinho levantado ficou assim como uma marca do Ano Chato, né? É um clássico aquilo aí. Mas realmente, ela tem lá a sua função. Porque o que acontece? Quando a gente gira a taça com o vinho dentro, o vinho ele vai se espalhando pelas paredes da taça e ele vai absorvendo mais oxigênio. Na medida que ele vai absorvendo o oxigênio em contato, ele vai liberando os aromas. Delícia, exatamente. Eu tô sentindo tudo. Maravilhoso. E por fim, a gente tem ainda aqui seria
um plus, vamos colocar assim, né, para ter no conjunto de taças, que são as taças para vinhos tintos mais leves, principalmente Pinot Noir. Né? Hoje é um vinho que está muito na moda. Pinot Noir é mais leve. Exatamente. Hoje a Pinot é uma das uvas tintas mais leves, inclusive ela pode ser degustada a temperaturas mais baixas. Os Tempranillo espanhóis, aqueles? Também são. O Tempranillo, sabe que ele é um vinho que ele varia bastante. Ele pode ter um estilo mais complexo, mais encorpado, e aí pode ser utilizada a taça Bordeaux, essa taça maior, mas ele também pode ser mais delicado, um vinho um vinho para ser tomado com uma temperatura mais baixa, e aí pode ser utilizada essa taça que ela tem essa abertura aqui em cima. Qual que é a ideia dela? A ideia é puxar mais os aromas para fora, abrir um pouco mais os aromas. Pode ver que essa taça Bordeaux, que é um pouquinho mais alta, ela tem uma curvatura que faz com que os aromas se concentrem um pouco mais aqui no nariz. Enquanto que essa lateral aqui, ela tem essa abertura e aí faz com que essa curvatura faz diferença. Faça com que os aromas é impressionante, assim, é um teste bem legal de fazer. Acho que a gente pode fazer depois do programa, inclusive, sem problema nenhum. Acho que nada como uma terça chuvosa pra gente provar alguns vinhos. Claro que minha filha me trouxe, caramba. Mas nada como uma terça chuvosa pra gente poder provar alguns vinhos também. Acho que vale muito a pena. E eu queria fazer só uma menção bacana pro decanter, que eu acho... Decanter é aquilo que parece um vaso, tem aqui atrás. Exatamente. E ele tem, deixa eu até botar um pouco pra frente, o decanter ele tem as mais variadas formas. Né? Então, se a gente for pegar... Esse aqui, no caso, é um decanter de uma marca austríaca, da Riedel, que ela tem como princípio, obviamente, a qualidade dos decanters, são todos de cristal, são de uma qualidade excepcional, mas o design deles é algo fantástico. Então, eles têm, acho que são cerca de 35, mais ou menos, decanters de diferentes formatos, e todos eles, obviamente, com alguma função, com alguma lógica no uso deles. Mas, basicamente, eu acho que aqui para o programa, acho legal de mencionar que são dois os princípios básicos do decanter. E eu acho legal ter, eu acho bacana a pessoa ter em casa. Assim, não é um item essencial. E usa como? Vamos começar. Como é que se usa, na verdade? Qual que é a função do decanter? O decanter tem duas funções. Abrir o vinho, vai decantar ele. Qual que é a primeira função do decanter? Fazer com que o vinho respire. Tá, mas ele coloca todo o vinho no decanter? Depende do formato. Acho que a gente pode até fazer agora aqui uma simulação. Posso abrir um dos vinhos? Pode abrir. Então, tem certeza? Ele não estava preparado, Estamos preparados para não vamos trabalhar fazer mais hoje. Pelo olhar. Esse vinho que o João pegou é o nosso vinho da Kombi. É um vinho que é uma assemblagem. Vinho da Kombi. Isso, ele é mais... o nome do vinho é Red, tá? É Routier da Ricarré. Mas ele ficou conhecido como vinho da Kombi porque o rótulo dele, na frente, no rótulo, tem uma Kombi, né? E essa Kombi, ela faz parte da vinícola. Aqui. Não dá pra câmera. É uma Kombi que faz parte da vinícola. A placa dela é 1972, que foi o ano que Pierre e Jean Daniel vieram do Uruguai para o Brasil. Né? Eles são os irmãos da Ricarré, dá o nome do D, né? Do Routier da Ricarré. E é um vinho, uma assemblagem de Cabernet e Merlot, uvas próprias, né, da campanha gaúcha. Assemblagem, mistura. Assemblagem, isso, Cabernet, uma mistura Merlot. de percentual. O percentual varia? Como é que é? Ele varia de safra para safra. Né? A gente adoraria que manter a tipicidade fosse fácil, mas não é fácil. Certo. Então, na hora da prova final, da assemblagem final, a gente às vezes muda um pouco a dosagem de cada tipo de uva para ele ficar, dependendo do ano, dependendo do clima, do processo de elaboração dele, ele ficar muito parecido com a safra anterior, né? O segredo é manter a tipicidade. A gente vai deixar isso em suspenso e vamos abrir o vinho depois do intervalo comercial. Calma aí, nós já voltamos. A gente estava aqui com o João, pensando se abre o vinho agora, abre o vinho depois, que problema, né? Difícil. Mas a gente decidiu que vai abrir agora o vinho. Desculpa aí, gente. Vamos ver como é que coloca esse vinho no decanter. Exatamente. E aí, no fim, a gente acaba não dando muita bola, porque é um artigo pequeno, mas saca-rolha é uma coisa importantíssima hoje em dia. Isso é um saca-rolha? Isso é um saca-rolha, exatamente. Isso eu acho legal de falar, porque normalmente todo mundo tem um saca-rolha em casa.
Talvez não seja o melhor e cumpre a função, mas eu acho bacana falar desse modelo, porque ele é um modelo mais prático, pequenininho, não é um produto caro, um saca-rolha custa na faixa, eu acho que hoje de R$30 mais ou menos, tem uma durabilidade imensa e ele facilita muito, inclusive, né, aproveitando para mostrar ele no funcionamento, tem uma espiral aqui. Tem que ter uma certa forcinha, né, para fazer isso. Então, aí que tá. Não precisa. Com esse tipo de saca-rolha, não, é fácil. Porque o que acontece? Esse modelo de saca-rolha, ele tem o que a gente chama de 2 estágios. Que é essa primeira parte aqui. Vamos ver se você pegar aqui, que ele sobe. E aí a gente consegue subir um pouquinho da rolha. Parece simples. E depois vem a segunda parte, que sobe que sobe outra parte. Exato. Então, assim, Tu jura que não fizesse força? Não, é absoluto. É muito fácil, prático. Se eu morasse sozinha, a primeira coisa que eu fazia, eu ia mapear os vizinhos. Bater de porta em porta. Isso ajuda muito no dia a dia. Não posso separar do meu marido. Ele só toma cerveja, e eu só tomo vinho e ele abre pra mim. Bom, e aí com relação ao decanter, qual que é o cuidado que a gente tem? Assim, vinhos novos, a ideia principal, no caso aqui, este aqui é 2016. O vinho da Kombi. Qual que é a ideia do decanter? É ir virando, fazer ele escorrer nas paredes. Que lindo! De maneira com que ele vá absorvendo o oxigênio. Continue. Não tem necessidade de colocar todo ele no decanter, né? Porque qual que é a ideia? A ideia é que ele pegue essa parte aqui, ó, onde tem um espaço um pouco maior, para ficar em contato com o oxigênio. E aí ele consegue absorver mais oxigênio e respirar e liberar mais aromas de maneira mais rápida. Sim, é como se ele tivesse uma grande taça. Exatamente. Aconteceria só que na garrafa, ela tem um design diferente. Exatamente. Próprio para coisa. Esse aqui, eu não sei se dá para ver agora pela câmera, esse é o que a gente chama de... Esse é o Big Apple. É um decanter que a Riedel criou em homenagem a Nova York. Então ele tem o formato de uma maçã, na verdade. E ele tem a função principal de aerar o vinho. Então, funciona basicamente para vinhos jovens. Vinhos jovens, a ideia é jogar o oxigênio para dentro. Depois a gente tem a outra função do decanter, que seria decantar no sentido literal da palavra. E aí são decanters que eles são mais verticais e servem para vinhos mais antigos. Então ele não tem tanto contato com o oxigênio, mas o fato dele ser vertical faz com que as borras, com que as impurezas, os sedimentos, eles vão indo para o fundo e vão sedimentando, vão decantando, como o próprio nome já diz. Acho que o nosso caso é de vinhos jovens aqui. Exatamente. Certo. Exatamente. E depois, na hora de servir... E aí, então, para esse aí, a taça é a grande. Exatamente, que é um vinho tinto, um certo corpo, uma certa estrutura, e a gente quer fazer com que ele respire, e normalmente a gente serve um volume... Pois é, até onde que é elegante servir, até para uma questão de... questão do oxigênio entrar. Essa é a quantidade ideal. É o ideal. Abaixo disso, acho que vai só dar mais trabalho, na verdade. E acima, ela acaba diminuindo o potencial. Vai prejudicar. Exatamente, vai prejudicar a hora do vinho respirar, vai prejudicar um pouco a liberação dos aromas e a famosa giradinha de taça. Sim. Que aí dá para perceber que libera muito mais aromas, um vinho bem mais interessante. Quem quiser fazer a viradinha e tudo isso pode, não precisa fumar charuto depois, né? Exatamente, mas enche até essa parte aqui. Tá e certo. Tá feito o serviço do vinho. Bem simples. Exato. E aí fica ali abertinho até consumir. Normalmente ele meia hora, 1 hora, ele sempre ganha com esse tempo. Ele não tem problema que fique uma hora. Normalmente, assim, obviamente, vamos pegar aí a duração de um jantar, por exemplo, sei lá, 2, 3 horas, por exemplo. Tranquilo. Ele vai ganhando com o tempo. Ele vai mudando. Isso que é legal do vinho, porque o vinho, na medida que ele vai absorvendo o oxigênio, ele vai mudando os aromas. Então ele começa um pouco mais frutado, depois ele vai lembrando já umas frutas mais secas, então isso vai evoluindo. Tá ótimo. Júlio, o que tu me diz desses vinhos todos, dessa questão da produção deles? Pois é, Elione, o João estava falando, né, de temperatura do nosso país, que a gente gosta de provar vinhos a temperaturas mais baixas, né? Nós estamos no Brasil, a nossa vite
viticultura ou vitivinicultura, ela é tropical, né? Se a gente imaginar que hoje tem vinícolas no Vale de São Francisco, para cima lá no Nordeste, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, então todo esse lado do Brasil, ele hoje é produtor de vinhos, né? A nossa vinícola Rutier da Ricarrela está localizada na Campanha Gaúcha. A Campanha Gaúcha é uma pérola, né, para a produção de vinhos, né? O inverno ele é frio, com poucas chuvas, e o verão ele é quente. Isso ajuda muito. É bom? Isso ajuda muito, né? A planta e a saudade. E a saudade da própria uva, né? Da própria fruta, né? Tanto que uma coisa importante para nós que somos produtores de vinhos nacionais, a safra desse ano, ela não foi muito grande comparada a 2017, mas em 2018 a qualidade da uva ela é melhor, né? Geralmente, quando tem uma super safra, que foi o que aconteceu em 2017, a próxima safra ela é sempre menor. Sim, a gente pode ver as imagens, inclusive, que a gente tem. Isso, nesse ano a qualidade das uvas ela vai ser melhor. Então, que bom. Aguardem que todos os vinhos que vão ser feitos no Brasil na safra de 2018, eles prometem. Viu, gente? Vinhos de 2018 serão maravilhosos. A gente está vendo aqueles rótulos maravilhosos do Gelson Radaelli. Pois é, o Gelson Radaelli, ele criou um produto para nós, ele criou um rótulo para nós, ele até deu o nome desse vinho. A gente está com uma garrafa aqui no estúdio que está embalada. Acho que seria legal cortar rapidamente para cá, porque o Júlio já se apressou a abrir a garrafa. Eu não quero mostrar. Tá. Olha só, olha que lindo. Como é que ela vem assim. A nossa parceria, sim. Seguindo a nossa parceria com o Gelson Radaelli, o Gelson é um apaixonado por vinhos. É um artista visual, artista plástico. Isso, ele é um artista, né, plástico, um artista na cozinha. Também na cozinha, exatamente. Uma pessoa incrível nesse mundo dos vinhos, e um dia ele, o Antoni, nós estávamos no ateliê e o Gelson disse: a gente nunca desenhou um rótulo para vocês, eu nunca desenhei um rótulo para vocês, e ele queria um vinho diferente, né? Gelson disse para nós que só ia desenhar um rótulo para nós se o vinho fosse realmente diferente. O que aconteceu? Na produção de 2011 para 2012, nós tínhamos esse vinho, que é o Província de São Pedro, numa produção diferente, onde a fermentação dele foi feita por um método espontâneo, ou seja, sem leveduras industriais. Então, o vinho era diferente, era uma produção arriscada, mas se a gente pensar bem, na Europa, todo mundo, no início dessa indústria, todo mundo fez vinhos assim, leveduras industriais não existiam. Então, seguindo essa ideia de cuidar da produção de uvas e cuidar bem da nossa produção, surgiu o Salamanca do Jaral. Gelson desenhou esse rótulo para nós. O nome dela é Princesa Moura, mas as pessoas apelidaram ela de bruxa, né? Então, a gente aceitou o carinho do mesmo jeito que o nosso vinho Red, ele é chamado como vinho da Kombi, essa aqui é a bruxa. Da bruxa. Então, 2012 foi a safra que ela foi lançada. O Gelson também fez um desenho em segundo plano para nós, que foi esse daqui, quase foi escolhido como rótulo do vinho. Nós criamos um espumante de Cabernet Sauvignon com 48 meses de autólise. Isso é bastante para um produto nacional. O que é 48 meses de autólise? Pare a novela. Assim, esse aqui também é um espumante, também é um Radaelli, mas esse aí tem só 6 meses de autólise. A autólise é a segunda fermentação que se dá dentro da garrafa. Certo. É o tempo que o produto fica fermentando. Tá. Então, nesse aqui, que era o Salamanca do Jaral Cabernet Sauvignon, ficou 48 meses. Esse daqui, que também é uma homenagem à fase neon do artista plástico, ele é um vinho mais novo, ele é um vinho espumante mais novo, né? Então, são ideias nossas de homenagear tanto a arte dele quanto o que está na garrafa. Maravilhoso. Passou a mensagem da Mariana Prestes ali, adorando o rótulo com arte. A gente está vendo imagem agora do vinho da Kombi. Isso, né? A embalagem dele também ganhou prêmios, né? Nós fizemos uma embalagem, a Gabi, que é a esposa do Antoni, ela faz os nossos rótulos, e ela também conseguiu ganhar um prêmio para nós pela criatividade na embalagem do vinho da Kombi. Olha, parabéns, eu adoro quando a arte está presente na vida da realmente gente. Essa aproximação de arte nos trouxe, por exemplo, o Salamanca do Jaral hoje, ele está no Dom, em São Paulo. O Alex Atala provou o produto. Aí já conta a nossa história, já tem um assunto, né, com o cliente. Sim, a pessoa, o fato da pessoa se aproximar ao rótulo e querer provar o produto, né, ele aproxima as pessoas, a nossa vinícola do consumidor, né? Então, certeza. Isso é uma coisa bem legal,
Nossa lojinha é bem pequena, né? Como vocês podem ver, tem, né, muito pouco espaço para receber as pessoas, mas... Vocês têm um ponto aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente vende em vários locais. A gente não tem uma loja única nossa em Porto Alegre. Olha que linda. Essa é uma foto bem legal do nosso vinhedo, né? São as primeiras uvas, as primeiras plantas foram plantadas em 2002 e o primeiro vinho foi elaborado em 2008. Então, de 2008 até hoje, são quase 10 safras que nós temos no mercado. Mas é jovem. É uma vinícola muito pequena, né? A gente brinca que os primeiros 100 anos de fazer vinho são fáceis, né? Então a gente ainda tem 90 anos pela frente. Que bom. Né? Até descobrir essa arte. Mas nós somos pequenos, nós produzimos... E vocês estão exatamente onde? Assim? Em Rosário do Sul. Rosário do Sul. Rosário do Sul. O tamanho da vinícola, como está mostrando na foto, é uma vinícola pequena, né? A nossa estrutura é pequena, nós produzimos aproximadamente 22, 23 mil garrafas ano. Algumas a gente não vende, elas viram um ano, né? Tanto que o Salamanca é 2013, né? Uma safra relativamente, né, antiga para padrões nacionais, mas tem uma aceitação muito boa no mercado. Certo. Muito bacana conhecer um pouco do que tem por trás da garrafa, né, do vinho que a gente vê. É muito trabalho. Muito trabalho. Tem muito trabalho. Mas a gente continua trabalhando aqui, então a gente vai ao intervalo comercial e já voltamos para conversar também com a Flora e matar umas curiosidades que ainda tem. Muito bem, Flora Detânico entende tudo de adegas e a gente vai ver agora um vídeo para saber mais sobre isso. Vamos lá. A Cava começou dentro do mundo da arquitetura, do design da arquitetura, quando nós começamos a pensar em outras maneiras de projetar adegas, imaginando uma adega realmente muito mais rica, muito mais jovem, muito mais adaptada às circunstâncias atuais. Então, a nossa intenção, a La Cava, nasceu muito dessa ideia de realmente aproximar a adega da vida das pessoas. E ao mesmo tempo eu comecei a perceber que a necessidade do cliente não era simplesmente colocar as garrafas num painel, num garrafeiro bonito, mas era sim garantir a climatização dessa garrafa, a climatização do vinho. Até muito mais do que a estética do garrafeiro, o fato de estar climatizado fica em primeiro lugar. Em 2007 nós participamos de uma mostra de arquitetura, uma casa-cor. E foi o primeiro momento onde nós apresentamos publicamente a La Cava, onde tínhamos a marca, um folder, um cartão de visitas. E hoje nós conseguimos chegar num sistema simples, econômico, eficaz, que atende plenamente às necessidades do cliente. Na verdade, o nosso sonho é garantir e oportunizar os sonhos dos demais, dos nossos clientes. E isso eu acho que é algo que nos realiza demais. Me realiza muito cada vez que eu vejo a satisfação de um cliente ao ver sua adega pronta e cheia de vinhos e curtindo depois o seu espaço. Nos próximos 10 anos, nós vamos continuar trabalhando em desenvolver design, tecnologia, buscando ainda cada vez mais simplicidade, com cada vez mais eficiência. Isso, sem dúvida, existe um núcleo de desenvolvimento de produto que nós estamos criando dentro da empresa. Comemorar 10 anos para nós é uma grande vitória, é uma grande felicidade. Porque todos sabem que 10 anos de qualquer coisa sempre é um esforço, é uma conquista que veio mediante muito esforço, veio mediante muito envolvimento, muito empenho, muito amor pelo que nós fazemos. E não é uma conquista sozinha. Certamente a La Cava chegou nesses 10 anos por um trabalho em conjunto com todos os clientes que apostaram em nós, que confiaram no nosso trabalho, por uma relação também de confiança e de parceria com tantos arquitetos e profissionais que trabalham ao nosso lado, trabalham junto conosco. E eu acarreto essa vitória e esse ciclo de 10 anos a esse grupo de pessoas e toda essa rede de relacionamentos que foi construída ao longo desse período. E estamos confiantes para o próximo ciclo que vem adiante. Ai, a gente ficou olhando tudo, a adega maravilhosa, com os vinhos Salamanca do Jaral, com esses rótulos espetaculares. Que beleza, né, Flora? Maravilhoso, é um mundo de encantos, na verdade. A adega é uma experiência total. E tu me contavas uma vez que eu estivesse aqui, que tem um tamanho mínimo. Vamos repetir, a partir de que tamanho se pode ter uma adega
climatizada e quantas garrafas cabem nessa menor possibilidade de adega? Bom, tem vários tamanhos possíveis e eu acho que essa ideia de desmistificar um pouco o mundo dos vinhos também entra no campo da adega. Ótimo. E antigamente se tinha essa ideia de que a adega tem que ser um lugar grande, em porão, um lugar fechado, escuro. E hoje, com todas as modernidades, aí tem umas fotos passando que aparecem algumas opções, dessa versatilidade que a adega apresenta hoje para poder se adequar bem aos espaços sociais que nós temos, apartamentos, áreas de cobertura e mesmo as casas. Nossa, é linda. Espaços menores, tem adegas muito pequenas. Tem adegas mais compactas, realmente pequenas, adegas de torres que vão até o forro de gesso, Sim, né? tu até podes te adaptar ao espaço existente, Exatamente. né? Essa é a ideia, essa adaptação ao Mas contexto. tem uma modulação mínima, assim, como é que Tem funciona? uma medida mínima em função da máquina de refrigeração, que Tem que realmente ter uma é máquina necessário. atrás, como se fosse um A máquina refrigerador. fica em cima. Fica em cima. Das adegas personalizadas, ela fica em cima. A evaporadora e o compressor fica distante da adega, para não gerar ruído, não gerar calor junto do Como espaço. se fosse, mal comparando, um split, assim. A lógica é muito parecida. Ou uma coifa. Dissociada. A lógica é bem parecida com o split. Só que é uma máquina bem menor, mais compacta e bem mais eficiente para a função de uma adega, que exige uma temperatura mais baixa e exige ficar ligada ininterrupto. Ela fica sempre ligada. E a grande versatilidade, que a Lacava trouxe essa inovação para a região sul, que é onde ela atua hoje, que é essa capacidade de poder atender cada situação dentro da sua particularidade. Então, é um cliente no seu estilo, no seu tipo de acabamento, no tamanho necessário, até a temperatura que ele vai querer uma temperatura mais alta, mais baixa. Essa capacidade de se adaptar aos diferentes contextos é a grande diferencial. Eu acho que o mundo todo está nessa batida agora, né? Se a gente olhar o tamanho dos imóveis que estão sendo feitos, é um absurdo, né? Porque eles estão encolhendo Compactos cada vez mais. rapidamente, né? Na progressão geométrica, o que não quer dizer que as pessoas não queiram ter equipamentos sofisticados até em casa, sabe? A pessoa mora sozinha, mas quer ter uma coisa legal, assim, se chegar em casa e poder tomar bem o seu vinho, comer essas coisas e tudo, porque o mundo, a gourmetização das coisas é um fato, né? As pessoas querem tudo melhor do que antes, né? Acessível, né? O suficiente, o necessário, o básico, não atende mais as pessoas. Elas querem ir além, elas querem ter uma experiência, né? E aí eu acho que entra o trabalho de vocês todos aí. É essa capacidade de unir algo que é técnico, porque a refrigeração e todos os critérios para o armazenamento do vinho são bem técnicos. Mas não posso colocar, não é conveniente colocar dentro de um espaço agradável, estético, social. Com insolação. Uma máquina, uma geladeira, um refrigerador. Não combina com esse tipo de experiência que a gente tem exigido mais hoje, que os nossos clientes, o público tem exigido. E até um ponto com insolação direta, também, né? Os critérios que a gente cuida bastante é a questão de insolação, de luminosidade excessiva, né? De vibração excessiva, por isso a gente dissocia o compressor. O motor da adega ele não fica junto dela para evitar o excesso de vibração junto da garrafa. Porque ele mesmo causa, Porque né? ele mesmo causa a vibração. Essas adegas compactas, que são as menores, elas têm um motor sempre vibrando junto da garrafa, junto da adega. Então, ou a adega tem que ser muito pesada, adegas de madeira, bem robustas, e mesmo assim, para vinhos de guarda, não é o ideal. Vinhos de consumo mais rápido, não há tanto problema. E a gente pode dizer para o nosso telespectador um preço mínimo de, enfim, para ele sonhar com uma adega, se o objeto de desejo dele é uma adega, né? Tem gente que ama vinho e quer, enfim. Tem variações muito grandes de preço. As adegas personalizadas, que é o que nós trabalhamos, que começa com essa torre de 100 garrafas, mais ou menos 150 garrafas, imagina uma adega de uns 80 por 60, e o pé direito inteiro. 80 por 60 seria um refrigerador? É o tamanho de uma porta, mais ou menos um refrigerador. Isso. 80 de largura, 60 de profundidade, é o mínimo para poder estruturar a parte de refrigeração. Sim. E uma torre até o pé direito completo, né? Pode ser toda envidraçada. Parte de 30, teria que construir a partir disso. E aí daí vai... Isso, 30 mil. Vai incrementando dependendo do que vai sendo trabalhado de acabamento, de estilo, de garrafeiro, iluminação. E é um equipamento que não dá manutenção, assim? Ele tem uma manutenção bem mais lenta, bem mais esparsa do que qualquer outro equipamento que fosse possível de se usar. Tem a sua manutenção como qualquer equipamento. Sim. Mas a gente também faz todo esse atendimento, né? Não é só uma entrega inicial, mas é um atendimento ao longo da vida da adega. Tem um pós-venda. Tem um pós-venda.
Mas a gente tem 1 minuto para encerrar a nossa conversa aqui e eu queria que vocês sugerissem como é que a gente encerra. O que vocês não disseram, o que não fizeram, o que é legal falar para o nosso telespectador sobre vinhos, o consumo, a mesa, né? Ninguém vai falar nada, gente? Por favor. Não, eu acho que o legal do nosso programa, a gente conseguiu unir pessoas que realmente são apaixonadas pelo mundo do vinho, né? Cuidando do seu jeito e com carinho. Eu acho que é a parte que traduz a nossa união aqui no programa hoje. E esse alinhamento, né? Desde a produção até o armazenamento do vinho, para que ele seja bem cuidado, bem protegido, para depois seja uma boa experiência de degustação, realmente. Exatamente. E acontece muitas situações de clientes que chegam até nós pedindo por uma adega, porque já tiveram experiências muito ruins de vinhos que estão sendo mal guardados durante muito tempo. Estão esperando uma experiência especial em algum momento. Aí descobrem que tem vinagre. Muito bem. Gente, muito obrigada. A gente vai ficar aqui nesse sofrimento. Nós precisamos nos despedir. Amanhã a gente volta. Nós vamos falar amanhã de patrimônio histórico, de alguns projetos sobre alguns pontos específicos do interior do estado. Amanhã a gente conta para vocês. Vocês ficam agora com o Le Folk TV. E a gente dá tchau e um beijo para todo mundo que nos acompanhou até este momento. Até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.